Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. É isso mesmo, camaradinha, você não ouviu errado. Essa é a nossa iniciativa nova aqui nos canais do BDF, estamos estreando hoje esse projeto, que é para você que quer se informar, discutir e debater os grandes temas do noticiário internacional, os grandes temas candentes aí do mundo todo, claro, sempre com uma visão popular dos fatos. Eu sou Lucas Stanislau, coordenador de Inter aqui do BDF, e não tô sozinho aqui na tarefa. Tá aqui comigo ele que não tem Sinatra no nome, mas tem a voz do programa, que vai abrilhantar aqui nossas ondas sonoras com a sua voz de locutor AM, o editor de Internacional do Brasil de Fato, Rodrigo Durão. E aí, Durão, salve, salve. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvinte. Lembrando que a gente está ao vivo aqui. O Estrangeiro vai ser sempre um programa ao vivo, às quintas-feiras, 10 horas da manhã, que a ideia é criar um cantinho para quem gosta de política internacional. A gente vai explicar temas aparentemente complicados de uma maneira simples, tentar pelo menos, né, Lucas, de transmitir as complexidades do mundo de uma maneira que faça sentido para o leitor do Brasil de Fato, com o nosso filtro, com o nosso crivo de uma ótica do sul global, explicando sobre uma ótica de luta de classes e contando com a equipe de correspondentes que faz inveja para qualquer veículo da imprensa brasileira. Afinal, a gente tem gente em Rússia, gente na China, correspondentes na Venezuela, Cuba, países que são importantes para a compreensão desse novo mundo, desse sul global, né, Lucas? E time de estrelas de correspondentes e, além disso, um time de analistas, né, também ultra gabaritado aí, que vai estar apoiando a gente aqui nos nossos episódios a entender e compreender melhor os fatos do noticiário internacional. Como o Durão disse, toda quinta-feira às 10 horas da manhã a gente tem um encontro marcado aqui ao vivo nos canais do BDF para discutir esses temas. O programa vai ao ar no YouTube do Brasil de Fato e também nos tocadores de podcast por aí, Spotify, YouTube Music e o seu preferido. Você pode acompanhar a gente só por áudio lá e por vídeo também aqui no YouTube. E o Estrangeiro não é bagunça, viu, gente? O Estrangeiro, apesar de a gente estar aqui falando no freestyle aqui um pouco com vocês, ele tem algumas regras, ele vai funcionar em 2 blocos e o primeiro bloco está recheado de muita informação, análise e comentários, não é mesmo, Durão? Pois é, o primeiro bloco é o principal, o filé mignon do Estrangeiro. A gente vai pegar um tema, a gente vai destrinchar esse tema com a participação de comentaristas, de jornalistas, dando a atenção que esse primeiro tema, esse tema principal, merece para a gente trazer para o ouvinte uma análise aprofundada desse tema. E já o segundo bloco, Lucas? Pois é, no segundo bloco a gente tem aí, não é bem um bloco, Durão, é um prêmio, uma gincana, um troféu, um festival aí que a gente deixou pro final do programa, a cereja do bolo, aí o brinde do final do programa, que é o nosso festival, nosso troféu Terra Plana. Opa, onde a gente vai trazer isso? Notícias bizarras que surgiram na semana, claro, aí homenageando uns amiguinhos que a gente não tem aí, não gosta, aí os terraplanistas, os extremistas de plantão aí, trazendo notícias bizarras e a gente vai escolher aqui quem trouxe a mais bizarra para ver quem merece o troféu Terra Plana. Então, não sai daí, fica até o final do programa para você acompanhar e também se divertir, dar um pouco de risada e brincar um pouco aqui com a gente também na gincana Terra Plana, né, Durão? Aproveito agora para convidar os leitores, os ouvintes, quem estiver escutando a gente, para comentar, para abrir seu coração, fazer perguntas, mandar comentários, seja no YouTube, seja mandando nos canais do Brasil de Fato. Lembrando que o Estrangeiro é ao vivo, né, Lucas? Pois é, gente, bora construir esse podcast de forma coletiva. Então você aí que está acompanhando ao vivo agora nesse momento pelo YouTube, pode mandar seu comentário pelo YouTube, que a gente promete ler sua dúvida, seu comentário, sua pergunta, enfim, a gente está aberto aqui a te escutar. E você também que está só ouvindo a gente no Spotify ou algum tocador que você prefere, pode deixar seu comentário, sua mensagem aí, que a gente quer ouvir vocês, quer ouvir o que vocês estão achando do programa. Agora, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não. Por que Estrangeiro? Pois é, Durão, essa é a ideia do Estrangeiro, de ser uma coisa coletiva e além das fronteiras, certo? Provar que a gente quer contar para você, ouvinte, tudo o que está acontecendo no estrangeiro e provar que o estrangeiro não é só lá, é aqui também, certo? Porque a gente acredita justamente nessa ausência de fronteiras entre os povos. E como diria Salvador Allende, ex-presidente chileno, quem faz a história são os povos, e é deles que a gente vai tratar aqui
no nosso podcast, de muito povo e de muita coisa importante para o nosso povo ficar sabendo do que está acontecendo lá fora. Muito bem, muito bem. E nada mais importante essa semana do que a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, né? Passado umas 30 horas após o anúncio da vitória esmagadora, inesperada e acachapante da extrema-direita que volta ao poder nos Estados Unidos, a gente vai abordar esse tema aqui. A gente vai ter a participação de Eloá Orazem, repórter do Brasil de Fato lá nos Estados Unidos, que vai falar ao vivo com a gente. Eu, dando um pouquinho de contexto, Donald Trump precisava de 270 delegados, 270 votos no colégio eleitoral da eleição indireta que escolhe o novo presidente dos Estados Unidos. Esse sistema maluco deles, né? Sistema antigo e muito criticado. Criticado porque se esperava que o resultado fosse demorar muito para sair. É um resultado em que nem sempre quem tem mais voto leva a eleição. Mas, enfim, até isso foi surpreendente, porque foi muito mais rápido, foi muito mais... o resultado foi muito mais díspare, muito maior a vitória do Trump do que as pesquisas estavam prevendo. Estavam prevendo que seria uma vitória de qualquer um dos dois, por meio ponto percentual, 1 ponto no máximo, mas foi muito mais que isso. Em termos absolutos, Donald Trump teve mais de 72 milhões de votos. Kamala teve 68, ou quase 68 milhões de votos. A Câmara teve 226 delegados no total e o Trump 295, ou seja, 25 delegados a mais do que precisava para ser eleito, né, Lucas? Lembrando que até o momento que alguns estados ainda estão contando, então esse número tende a aumentar para os dois, mas a tendência já é reversível, como você disse, ele já superou os 270 necessários para vencer, né? Outra realidade é que Trump volta mais forte. Trump volta mais forte no ano que vem para uma presidência em que ele vai ter a maioria no Senado, né? Exatamente, Durão. E para comentar esse e outros fatos com a gente, tá aqui a repórter diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos, Eloá Orazem, que fala ao vivo com a gente diretamente dos Estados Unidos, onde ocorreu a votação. Eloá, obrigado por estar aqui, bem-vinda ao Estrangeiro, ao primeiro episódio desse nosso novo podcast. Aliás, boa madrugada para você, né? Exatamente, deve estar virada aí já há algumas horas, imagina, lá, com muito trabalho por aí. Já começo te perguntando como é que tá essa ressaca eleitoral, né? Como é que tá essas horas pós o anúncio da vitória do Trump? E te pergunto, você estando aí na costa oeste, você ouviu mais rojões ou mais lágrimas depois da vitória do Trump? Obrigado por estar aqui, bem-vindo ao Estrangeiro. Bom dia, gente. Realmente, 5h10 da manhã, começando o dia com vocês aqui. Eu acho que o sentimento reflete muito o que está aí, o que foi esse resultado, né? Está bastante dividido, embora a vitória do Trump tenha sido um pouco maior do que o esperado, uma diferença de 3% não é assim tão grande, sobretudo se a gente lembrar que muita gente não votou. Eu diria que, mesmo aqui na Califórnia, tem muita gente feliz com a vitória do Trump, mas, ao mesmo tempo, muitos democratas lamentando, achando que é o começo do apocalipse. Agora, falando em gente feliz, bom dia também para o professor Miguel Stedley, que vai comentar aqui com a gente, nesse Estrangeiro de estreia. E, Miguel, queria começar perguntando, tem muita gente assanhada aqui no Brasil com a vitória do Donald Trump, né? O que você acha, na sua opinião? Por que a vitória de Donald Trump importa aqui para o Brasil? Olá, Lucas. Olá, Durão. Infelizmente, em Porto Alegre, bairro Moinhos de Vento, também teve fogos de artifício ontem, comemorando a vitória do Trump de manhã, né? O local tradicional das manifestações da direita, da extrema-direita em Porto Alegre. Então, acho que é muito simbólico da questão, né? Claro, há um imaginário dessa extrema-direita aqui no Brasil, de que isso possa reforçar uma possibilidade, que haveria uma pressão do Trump sobre o STF, uma possibilidade de anistia do Bolsonaro, enfim. Agora, do ponto de vista mais pragmático, isso deve impulsionar algumas pautas no Congresso, deve remotivar uma mobilização conservadora, enfim. Agora, uma ação mais direta do Trump em relação a isso é bastante improvável, né? Na verdade, a América Latina
está bastante fora do radar dos planos de governo do Trump. É um plano de governo para o hemisfério norte, né? Está olhando para a Ucrânia, está olhando para a OTAN, está olhando para a Rússia, mas não tem um olhar específico para a América Latina, né? Deve ter muitas consequências, muito mais para a nossa economia do que, de fato, para essa militância de extrema-direita, ainda que, obviamente, eles saem impulsionados pela mística, né? Agora, eu acho que nós precisamos ficar mais atentos de quais são as consequências disso quando a gente tem uma economia dependente, muito vinculada ao dólar, né? E uma tendência aí de fortalecimento dessa moeda, queda das commodities, que são o motor dessa economia dentro desses governos, né, moderados ou de direita, enfim, aqui no Brasil, e que isso deve ter consequências mais para a política do que propriamente da militância bolsonarista. Pois é, o Miguel tocou num ponto aí, em vários pontos interessantes que a gente com certeza vai discutir aqui ao longo do episódio, mas o Miguel usa uma palavra mística, né? Eu acho que muito do que vem dessa mística, desse momento, né, que a campanha, que o próprio Trump ganhou, vem justamente do caminho e do caminho que ele percorreu para vencer as eleições, né? Embora aí a diferença não tenha sido tão grande, ele vence em estados muito importantes, considerados ali até mais pendentes ao Partido Democrata, né, e roubando votos e virando muitas regiões que votaram no Biden em 2020, ele virou em 24 para o republicano. Enfim, em estados, inclusive, que são chamados estados pêndulo, né, que são os que definem as eleições. São 7 estados que ora votam em republicanos, ora votam em democratas, e desses 7, faltam 2 só por apurar, Arizona e Nevada, e que provavelmente o Trump leve, confirmando aí a vitória dele nos 7 swing states, nos 7 estados pêndulos, o que é, de fato, uma performance melhor, inclusive, do que ele fez em 2016. Mas eu queria perguntar para Eloá, que estava ali acompanhando tudo de pertinho, Eloá, qual que foi o caminho justamente para que o Trump saísse vitorioso, né? Essa vitória nesses estados pêndulo, eu estava acompanhando ali na madrugada, vi quando saiu a Carolina do Norte, que estava meio indicando que já iria para ele, mas acho que Geórgia, Pensilvânia, o próprio Michigan, foram algumas, entre aspas, surpresas, né? O desempenho dele ali nesses estados. Qual que foi o caminho para essa vitória? E o que explica, Eloá, o desempenho do Trump nessas regiões, esses estados fundamentais? Eu acho que esse caminho não começou agora, né, Lucas? A gente viu aí um governo difícil dos democratas. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que ter em mente assim que o Joe Biden ganhou a última eleição, logo nos primeiros dias de mandato, muita gente já começou a criticar o Trump. Então, assim, geralmente quem se alinha aos democratas é extremamente crítico ao governo, realmente colocando suas palavras, né, na rua. Então muitos ativistas criticaram a política de imigração do Trump, que ele não tirou, por exemplo, o título 42 assim que ele entrou. Enfim, teve muita crítica em relação ao governo dele, que foi tímido. E durante todo esse tempo, eu acho que a classe trabalhadora dos Estados Unidos, pela primeira vez, sentiu muita pressão no bolso, né? A inflação ficou descontrolada ali no começo. Vale lembrar que, embora a inflação esteja controlada nos Estados Unidos, o que a gente vê na realidade, quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai ali ao posto de gasolina, é o que a gente acha que que eles chamam de corporate greed, né? Ou a ganância corporativa. Os preços não baixaram. Então, eu tenho a impressão que a classe trabalhadora dos Estados Unidos está super pressionada. Eu, aqui na Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, conheço uma pessoa, por exemplo, que tem 2 empregos e mesmo assim está à beira de ficar homeless, né? Está à beira de perder a casa onde mora. Então chega uma desesperança econômica muito grande para esse país. Então eu acho que o caminho do Trump tem muito a ver por aí, passa muito pelo bolso do americano. E esses erros, esses vacilos do governo Biden foram apontados, inclusive, por membros proeminentes de destaque do próprio Partido Democrata, como o senador Bernie Sanders, que foi pré-candidato à presidência já algumas vezes, fracassou, né, na tentativa de chegar a ser o candidato democrata nas eleições, mas que é conhecido por suas posições um pouco mais progressistas ali dentro do partido. E de ontem para hoje ele soltou uma nota bem, digamos, bem dura, criticando o partido, né? Ele usou ali, disse que o partido estava cada vez se aproximando mais, indo mais à direita, se aproximando mais de posturas de direita. De fato, a Câmara flertou com figuras proeminentes do Partido Republicano que estavam contra o Trump, mas enfim,
bem conservadoras ali durante a campanha, e o Sanders usa um mecanismo ali discursivo que me chamou muito a atenção, e baseado nisso que a Eloá falou, que é isso que acontece quando você abandona a classe trabalhadora te abandona, dizendo que, meio que tentando explicar o motivo pelo qual a Kamala perdeu talvez essas regiões predominantemente industriais, com uma classe trabalhadora mais organizada em sindicatos, enfim. Achei bem duro o comunicado dele. Palavras duras, né? Miguel, o que você achou do comunicado do Bernie Sanders? Você concorda com isso? E, na sua opinião, por que a Kamala Harris perdeu? Olha, antes disso, se vocês me permitem, Lucas e Durão, complementando com o Eloá, eu acho que também tem uma questão nessa trajetória do Trump, que essa campanha dele foi muito mais profissionalizada do que as anteriores. Foi muito diferente, não foi padrão Steve Bannon, né? Eu acho que aí tem muita relevância a atuação da Wiles, né, da Flórida, que foi uma das chefes de campanha dele. Tem uma mudança na forma como ele construiu essa campanha. Não foi um estilo Pablo Marçal. Eu acho que o grande medo que nós temos que ter da campanha dos Estados Unidos é que a direita aprenda o que o Trump fez e que a esquerda não aprenda o que aconteceu com o Biden, né? O que aconteceu com a Kamala. Na verdade, para mim, a derrota dos democratas começa na eleição passada, quando o Biden é escolhido de forma torta, né? O candidato, inclusive da forma como o Sanders foi alijado da disputa, etc. A própria escolha da Kamala como vice, depois o que a Eloá já pontuou, né? Todo o governo, foi o governo. Essa é a lição que fica engraçado, engraçado não, né? Assustador, escutando Eloá, como a gente não tem como pensar no Brasil, né? Você pode gerar mais empregos, a inflação continua crescendo, você tem mais empregos, mas a renda está sendo consumida, e é óbvio que tem uma frustração, uma decepção, né? Então eu acho que tem um conjunto de fatores, né? Eu acho que desde o início, né? O Biden não era o candidato certo, o governo dele foi fraco, foi tímido, teve descontentamentos à esquerda também com a postura deles em relação à Palestina, em relação à política internacional, né? Depois, a Kamala foi uma vice apagada, foi uma candidata apagada, né? Ela teve algum momento de brilho ali no lançamento, e aí topou com uma campanha muito mais profissionalizada do Trump. Quer dizer, tirando essas pesquisas que apontavam alguma disputa, etc., mas no fundo nunca esteve em disputa, e eu acho que o resultado acachapante, como o Durão colocou no começo, comprova isso, né? Não tinha nada favorável aos democratas, teria que haver um milagre, né, para que a gente não tivesse outro resultado que não fosse esse, né? Ele só não era mais visível porque as pesquisas criavam essa sensação de que poderia ser disputado, etc., mas a vida real demonstrou o contrário, né? Pois é, muita coisa aconteceu ao contrário, né, Miguel? Se falou muito sobre um eventual voto de castigo, né? A população árabe muçulmana nos Estados Unidos, descontente com o apoio do Biden a Israel no genocídio palestino atual, iria votar contra os democratas, coisa que eles nunca fazem, eles sempre votam a favor dos democratas, e esse ano votariam contra. Isso não se confirmou. Na verdade, eu estava vendo que só em uma cidade, no Michigan, a cidade de Newborn, que em 2020 elegeu democratas, dessa vez elegeu os republicanos. Foi o único local onde eu vi que teve realmente esse voto do castigo contra o genocídio palestino. Mas, Miguel, na sua opinião, muda alguma coisa em Gaza, nessa questão palestina, ou não? Vai continuar a mesma coisa ou vai piorar, né? O que você acha? Vai piorar. Vai, com certeza, né? Inclusive essa ação de Israel sobre o Líbano e o Irã, quer dizer, foi projetada propositalmente para que fosse antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, para que, na pior das hipóteses, num governo democrata, que é aquela, por favor, vocês podem parar de bombardear os outros países, fosse para um outro nível dos republicanos, do tipo, façam o que vocês quiserem aí, né? Inclusive foi uma peça importante nessa frente ampla que o Trump construiu,
o papel da Frente Judaica Republicana, né, de arrecadar recursos, de bloquear esses movimentos de estudantes, de bloquear mediaticamente, né, o impacto dos movimentos estudantis contra Gaza, etc. Então, na Palestina, o cenário é só piorar, se é que isso é humanamente possível, né? Aliás, né, é caminhar para o genocídio do povo palestino. Limpeza étnica, né? Exatamente, né? E a eliminação da fronteira, qualquer possibilidade no território, né? Onde a gente pode ter alguma expectativa de mudança em relação ao conflito da Ucrânia, né? Pelas relações aí que o Trump tem com a Rússia, pelas divergências com Zelensky, né? Tanto é que hoje está no Financial Times, urgentemente o governo Biden já mandou mais 6 bilhões para a Ucrânia antes da troca de governo. Pois então, selando os compromissos. Né? Aliás, eu queria aproveitar e perguntar para Eloá. Eloá, você acha que tem clima para continuar o financiamento da guerra da Ucrânia num governo Trump? Eu acho que não tem clima, eu acho que essa é uma das grandes críticas que fazem aqui ao governo. Eu acho que também é importante, Durão, você entender, a gente entender que eu tenho a impressão que os americanos entendem crítica aos Estados Unidos como uma crítica pessoal hoje em dia. Então, eles se sentem muito atacados quando a gente fala a postura dos Estados Unidos, e eles estão se sentindo extremamente apequenados no cenário internacional. Né? A gente tem vindo outros países usando moedas próprias para as transações, e eles estão entendendo que eles estão ficando fora do jogo. E aí, quando eles veem a casa toda bagunçada, né? Então, eu tive diversas vezes essa conversa com eleitores do Trump, alguém falando, olha aqui quanto morador de rua, e a gente continua mandando dinheiro para não sei aonde. Então, acho que não tem muito esse clima agora, não. Eu vejo os americanos bastante sensíveis em relação às críticas, e por isso abraçando com tanta força esse slogan do Make America Great Again. Agora, Miguel, se os Estados Unidos abandonarem a Ucrânia, o que acontece com a OTAN? Você acha que... O que acontece com a OTAN? Porque, especialmente, os aliados europeus que levam essa guerra de resistência ao Putin muito mais a sério do que o resto do mundo, né? Mas eles contornam isso, né? Nunca foi um problema. Eu acho que, claro, a Europa não tem muita... apreço pelo Trump, né? Quer dizer, tem um certo... Sempre teve uma certa rejeição, etc. Sempre foi complicado na presença, essas relações, enfim, mas no fundo eles conseguem construir os consensos, né? E também não seria algo automático, do tipo Trump toma posse em janeiro, em fevereiro você tem uma retirada dos apoios, né? Isso seria gradual. Agora, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa ideia de que o conflito da Ucrânia tenda a se resolver por várias formas, né? Desde pressão sobre os Zelensky, forçar negociações, etc., até a própria retirada de recursos, né? Então, de novo, não seria algo automático para os primeiros 30 dias, mas a gente pode trabalhar com a ideia de uma redução, né? Agora... Mudando um pouquinho de cenário, Durão, Lucas, se vocês me permitem, que quando a Eloá falou em se apequenar, tem uma outra coisa que eu acho importante a gente perceber. A vitória do Trump também tira as duas meninas dos olhos do governo Lula para a diplomacia, porque esvazia a reunião do G20 mês que vem, esse mês, aliás, e acabou com a COP30 do ano que vem, né? Quer dizer, tirou o brinquedo da sala ali do governo Lula. Eu acho que o Itamaraty vai ter que trabalhar com outros objetos para o próximo período, porque nesse a gente ficou apequenado também. Pois é, né, Miguel? E no primeiro mandato Trump, o governo dele já foi marcado por isso, né? Ele abandonar diversas instâncias multilaterais ali, né? E, enfim, rasgar acordos, Acordo de Paris, por exemplo, que a pauta ambiental para o governo Trump de fato não importa muito, né? Agora, você tocou essa posição do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, a gente falando, né, se o governo Trump pode criar aí ser um peso gravitacional que atraia outras regiões para a extrema-direita também. É possível também que a gente veja um movimento inverso, não sei se me explico, que países que às vezes ficam tentando agradar dois senhores tenham que de fato tomar um lado agora e ou vai ou racha? Sendo mais específico, China
e Estados Unidos, porque né? parece que o mundo cada vez mais se caminha para uma polarização bidimensional, né, de dois lados, né, e às vezes esse espaço para multipolaridade que tanto se prega em instâncias como o BRICS, por exemplo, onde a soberania de diversas potências seja respeitada, quando a gente vê uma figura como o Trump muito divisiva e polarizante, talvez essa saída multipolar não tenha tanto futuro, pelo menos a curto prazo, né, agora para os próximos 4 anos. Eu acho que depende muito. Eu acho que quando você tem uma diplomacia brasileira que é bastante medíocre, como é hoje, que basicamente entende que a função do Itamaraty é vender soja para a União Europeia, para a China e para os Estados Unidos, é meio irrelevante. Eu acho que é isso que o Itamaraty não entendeu nesses últimos meses, de que, de fato, nós temos a gestação do mundo, no mínimo, bipolar. Eu acho que nós estamos caminhando, uma hipótese, né? Não é algo que eu tenho convicção, mas quase para um terceiro mundo. Você tem a OTAN, o hemisfério norte, você vai ter um bloco China, Rússia, talvez Índia, enfim, com uma força econômica e política importante, e a partir da posição do Brasil no Kazan, você tem o terceiro mundo, que é o país que tem problema de autoestima, que não quer fazer parte de uma outra, de um outro cenário, não quer tomar essa decisão e quer vender soja para os dois lados. E aí vai ficando pequeno, né? Quer dizer, essa demora do Brasil em entrar para a nova rota da seda, quer dizer, você tem 2 anos de governo, você já viu que o capital financeiro e a burguesia nacional não vão investir na reindustrialização do país. Você tem um sócio do tamanho da China. Não, vou fazer charme, vou... Né? Quer dizer, a compreensão que o Brasil demonstrou em Kazan de não entender o BRICS como polo não só econômico, né, mas da possibilidade, como a Rússia queria, de gestar um outro sistema financeiro, etc. E só pensar no BRICS como alavanca para tentar um lugar no Conselho de Segurança da ONU, quando parte dos BRICS está dizendo, olha, o sistema ONU está rachado, não tem... Então o Brasil está virando assim, o terceiro mundo, sabe? O que não vai participar do desenvolvimento do BRICS, que não é tão relevante... os Estados Unidos com Trump não tem parceiro, tem alinhados, né? Então, um alinhado dos Estados Unidos e é um pouco o caminho que a Argentina também vai seguindo, né? Então, é uma vocação a ser figurante, né? E eu acho, lamentavelmente, o Mauro Vieira e o governo atual estão make Brasil small again. Eu acho que essa é a síntese do que nos espera, né? Eloá, a pauta ambiental foi falada, motivou o eleitor aí. Como é que foi tratado esse tema ambiental durante a campanha eleitoral? Eu acho que foi bastante apagado esse tema, Durão. Acho que ele importou só para quem é ativista e já tem, assim, um apelo, ou um apego, melhor dizendo, um apego a essa pauta. Se você olhar as pesquisas, as pautas que mais motivaram a votação tem a ver com economia, imigração e a questão do direito reprodutivo da mulher, né? A pauta do aborto realmente foi bastante forte aqui e a gente viu o clima subjugado, apesar de os Estados Unidos ter passado por diversos desastres naturais, né? A gente teve na Flórida ali uma sucessão de hurricanes, de furacões, enfim, bilhões de dólares foram destinados aos desastres naturais, incêndios florestais e tal, mas essa pauta foi bastante apagada, embora a gente saiba que a posição do Trump em relação ao clima não é nada animadora. Eu queria só destacar um ponto que a Eloá trouxe aqui do perfil dos eleitores estadunidenses se ofendendo pessoalmente quando o tema do imperialismo é tocado, né? É muito interessante como essa questão internamente é pouco ou quiçá quase nada debatido, né? E lembrando aí o movimento dos estudantes que o professor Miguel já trouxe, né? Esse movimento massivo que a gente viu em universidades pró-Gaza, né? Contra o genocídio em Gaza, como de fato mostra uma relevância de uma mobilização popular ali que toca em feridas muito, muito abertas da sociedade estadunidense, né? E o Trump, inclusive, durante a campanha prometeu, e aí um discurso bem punitivista, assim, bem ameaçador ali, quase, digamos, persecutório, macartista, dizendo que ia punir, que ia atrás, que ia colocar a Guarda Nacional contra migrantes e abre aspas, os lunáticos da esquerda, né? E não só internamente, né, professor? Ele prometeu uma punição, mas aí, como mesmo você falou do enfrentamento à hegemonia do dólar, do BRICS, ele também prometeu punir com sanções os países que ousem enfrentar essa hegemonia do dólar.
Você acha que a gente pode esperar um Trump ainda mais disposto a aplicar sanções e bloqueios contra países? E aí a gente lembra o caso da Venezuela, de Cuba, mas também da Rússia por conta da guerra na Ucrânia e da China, né? Principalmente com tarifas e com sanções comerciais. Como é que você vê essa questão das sanções e das punições que os Estados Unidos prega contra os seus rivais mundo afora? Olha, eu acho que tem uma tendência a principalmente confrontar a China, mas justamente por essa via tarifária, né? Que já foi uma marca do primeiro governo Trump, né? Uhum. De elevar os valores daqueles setores e dos produtos que disputavam diretamente com os Estados Unidos de alta tecnologia. Eu sempre chamei a atenção disso, né? Era medicina de ponta, não era cortador de unha e celular da China, né? Estava falando das áreas de alta tecnologia e principalmente na área da saúde, né? Então, eu acho que isso com mais força, né? Eu acho que na Venezuela tem uma expectativa de um distensionamento. Eu acho que da parte da Rússia também há uma expectativa por um distensionamento. Mas eu acho que a política externa, ainda que tenha tido essa ênfase nos discursos, etc., não está no centro. Eu acho que o centro dele vai ser o tarifaço, vai ser a proteção da indústria americana, e isso vai ter consequências, talvez até mais do que as sanções para alguns países, por exemplo, o Brasil, né, os efeitos que isso possa ter na economia, etc. Mas, de novo, a América Latina, ainda que você perguntou sobre Rússia, enfim, e China, né, a América Latina, ela é uma figurante no programa de governo do Trump, assim como era da Kamala, assim, né? Não está no foco, né? E eu acho que é muito simbólico também de onde é que nós ficamos nessa geopolítica, quer dizer, no mapa está escrito ali, fornecedor de commodities, de recursos naturais, ele não tem esse peso. Agora, por outro lado, a gente não tem mais o Steve Bannon, não tem mais o setor, aspas, olavista dentro do Trump, da campanha Trump, mas continua tendo um setor conservador pesado e que, né, já circulavam aí antes da eleição essas informações de que o Partido Republicano pretende voltar a usar o método USAID, né, de usar a ajuda humanitária com milhões de aspas como forma de intervir em determinados governos ou mudar a situação. Aí, claro, provavelmente nós estamos falando de Venezuela, Nicarágua, né? Agora, do ponto de vista estatal, não vejo tanto atuando no Brasil. Agora, isso também impulsiona que essas mesmas empresas petrolíferas que já impulsionaram a criação do MBL, de institutos em movimentos aí durante 2013, etc., voltem a atuar no país, pelo menos se sintam motivados a isso, né? Nesse novo contexto que a gente tem de impulsionamento da extrema-direita. E, por outro lado, para fechar esse bloquinho, eu acho que também é importante a gente pensar o seguinte, isso recoloca o centro da extrema-direita global, que hoje estava na Europa, traz de volta para os Estados Unidos, né? Então, também com essa eleição, o Trump está assumindo de novo a liderança da extrema-direita mundial, e isso também é algo para a gente ficar muito atento, porque aí nesse caso, quem tem atuado com mais força na América Latina para incentivar movimentos, enfim, e combater a esquerda tem sido o Vox da Espanha, a Igreja Católica, esses setores. Então também é algo a gente perceber, né, se eles permanecem ou se a gente tem também uma influência maior desses movimentos de extrema-direita estadunidenses sobre o nosso continente. Eu queria fazer um convite para você que está acompanhando o nosso papo. Está gostando? Manda uma pergunta. Manda um comentário, usa o chat do YouTube, as redes do Brasil de Fato. E, aliás, aproveitando, se você quiser produtos exclusivos, reportagens, saber o que acontece do melhor do jornalismo internacional e nacional, assina a nossa newsletter. É só ir no www.brasildefato.com.br/boletim. Você assina, é de graça, e recebe semanalmente uma newsletter especial com os nossos produtos mais exclusivos, análises aprofundadas, reportagens, furos de reportagem, reportagens especiais em temas que só o Brasil de Fato cobre. Vai lá e é de graça.
E é gostoso demais. É legal, né? E enquanto você assina a nossa newsletter, manda seu comentário, sua pergunta aí pelo chat, vou pedir para nossa... Peraí, só dá um tempinho ainda. Momento João Kleber do programa. Eu queria pedir para a Eloá explicar um pouquinho melhor, se possível, como foi a questão do aborto. Teve plebiscito também, teve plebiscito sobre maconha recreativa e sobre o aborto. Queria que você desse uma pincelada. O quanto que se importou também durante a campanha eleitoral? Isso importou muito, né? Eu acho que as mulheres... Se a gente olhar os votos femininos, a gente vai ver a importância disso tudo, né? Acho que a maioria das mulheres apoiou a Kamala Harris e a decisão tem muito a ver com isso, assim. Acho que a questão do aborto nos Estados Unidos é uma pauta muito central. A gente viu, por exemplo, a cantora Billie Eilish, né? Que é uma das maiores potências do pop moderno. Ela declarou o apoio dela na Democrata, justificando pelo aborto. Eu acho importantíssimo que as mulheres tenham essa escolha. E aí fica um pouco essa discrepância, né? A gente vê que nas pautas locais, a gente vê que em alguns estados o aborto, como a Flórida, por exemplo, a pauta do aborto não passou, não foi aprovada, mas em outros estados, que inclusive votaram no Donald Trump, essa questão foi à frente. Então, muita gente falando, olha, eu apoio o Donald Trump, mas nessa questão eu não estou com ele. Nessa questão, acho importante as mulheres terem esse direito. É algo bastante estabelecido já, eu diria, nos Estados Unidos. Obviamente, eu falo de um recorte californiano, que é onde eu estou, mas a gente vê até se você olha o produto pop, né, como um recorte do seu tempo, a gente tem vários grandes filmes que tratam dessa pauta, né, que tratam do aborto e tal. Então, eu acho que foi bastante comentado, foi o terceiro ponto mais importante nessa eleição, de acordo com as pesquisas, e eu acho que é bastante estabelecida essa questão nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia, ninguém mexe nessa pauta. Eu comecei o programa te chamando de Frank Sinatra e terminei te chamando de João Kleber, né? Foi do céu ao inferno rapidamente em 1 Não quilômetro é uma por curva segundo. ascendente, né? Olha, eu queria só ler alguns comentários que a gente está recebendo aqui. Parabéns ao BDF por abrir esse espaço internacionalista. Parabéns aos jornalistas, muito sucesso. Vida longa ao estrangeiro. Muito obrigado, gente. Continuem mandando suas mensagens aí. A gente quer que vocês façam o programa com a gente. Então, se tiver perguntas também para Eloá, para o Miguel, para a gente aqui da bancada, pode mandar. Que a eleição nos Estados Unidos é muito louco. O sistema é muito bizarro mesmo. A gente fica super confuso às vezes, né? Acompanhando e cobrindo. Então, a gente está aqui para tirar as suas dúvidas. Agora sim, posso pedir para nossa querida editora de som, Lua Gattinoni, soltar a vinheta, que a gente vai para o nosso segundo bloco, e a gente quer que você fique aí com a gente, porque agora vem a cereja do bolo, então vapt-vupt. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, estamos aqui agora para o nosso segundo bloco do primeiríssimo episódio do Estrangeiro, a nossa gincana, o nosso troféu Terra Plana. Para você ainda que não se acostumou com a ideia, eu vou explicar as regras dessa gincana aqui. Cada um de nós três, eu, Durão e Eloá, vamos trazer uma notícia bizarra que saiu nessa semana. E não vale a eleição do Trump, tá, gente? Porque isso aí a gente já discutiu no primeiro bloco. E aí a gente vai comentar essa notícia com informação, com análise, enfim. E quem escolhe quem merece o troféu Terra Plana, o troféu de notícia mais bizarra, é o nosso querido convidado, Miguel Stedley. Então, grandes responsabilidades aí para você, professor. Esperamos que a gente esteja à altura do seu crivo, do seu veredito. Quero começar pedindo pro Rodrigo Durão, então trazer a dele, Durão. O que aconteceu de mais bizarro essa semana pelas suas lentes? Foi a imprensa do Equador. O governo de extrema-direita do Daniel Noboa vem lidando mal com a crise energética pela qual passa o país. Que, inclusive está gravíssima, né, diga-se de passagem. Mas está terrível. Se você pensar que até 2017 o Equador era um país que vendia energia para vizinho, vendia para a Colômbia, para o Peru, hoje está atravessando apagões de até 14 horas por dia. Teve um aspecto de secas, de mudança climática que contribuiu, mas teve muita má administração, mau gerenciamento dos recursos que o país tem.
e uma tentativas de privatização também desse governo de extrema-direita. Mas o bizarro é a forma como a imprensa vem lidando com essa questão. Apagão é um desastre, é uma coisa terrível para quem passa. E em vez de a imprensa ser crítica à má administração do Noboa, eles vêm dando dicas de como você pode atravessar de uma maneira zen o apagão. Ora, vejam só. Pega a guitarra não elétrica, o violão, né? O violão, tira aquele sapato e vai treinar, vai correr pela rua. Pintura. Use guaches e pincel, isso tudo, claro, quando tiver ainda de dia. De noite, medite. Não é incrível, Lucas? Eu já estava preocupado, porque o Equador, além de viver uma crise energética, vive uma crise de segurança pública gravíssima. Terrível. E a imprensa recomendando para as pessoas saírem à noite no meio de um apagão. Eu acho que não é a melhor recomendação, né? E meditar, né? Realmente não é o papel da imprensa, né, Lucas? Vejam só como se faz um país com meditação. E o que você trouxe pra gente? Eu trouxe a América Latina também. Mas a América Latina com um pinguinho Estados Unidos, né? Não é bem uma notícia, vai, gente, mas eu não posso deixar de comentar aqui. E ele, que eu acho que vai ser uma grande estrela do quadro Terra Plana, tem muito potencial para estar aqui quase toda semana, que é o presidente argentino Javier Milei. Ele foi um dos que mais celebrou a vitória do Trump, né, junto com outras figuras aí de destaque da extrema-direita mundial, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, Giorgia Meloni, Netanyahu, enfim. Mas o Milei tem aquele jeitinho bizarro, excêntrico de ser, né? Como é típico de vários... fofo. Várias figuras da extrema-direita, né? Eles têm uma linguagem própria, uma questão aí estética, semântica, que eles mesmos falam entre Códigos, eles, né? os códigos, que é inclusive reconhecido por supremacistas, enfim, não estou dizendo que foi o caso, mas que a gente já viu alguns episódios disso acontecendo, Mas o que eu quero trazer é que uma dessas comemorações do Milei da vitória do Trump, na sua conta pessoal do Instagram, ele postou uma imagem ali gerada por inteligência artificial, um desenhinho do Trump com a bandeira dos Estados Unidos, abraçado com uma figura com a bandeira da Argentina, que não era bem o Milei, era um leão de terno. Então o Javier Milei, pelos seus olhos, pelas suas lentes, se vê como aquele leão de terno, aquele leão representando ele. Eu não sei sinceramente não sei o que isso quer dizer, se é o leão da Receita, se é por causa da juba despenteada dele, e aí vocês aí em casa e vocês aqui comigo, palpitem o que vocês acham que o Milei quis dizer. Eu só achei aquilo completamente estapafúrdio, bizarro. É o leão que vai devorar agora os direitos, que está devorando os direitos trabalhistas, os aposentados, os estudantes na Argentina, né? Levando mais da metade da população à pobreza, e agora aí aliado ao nosso querido amigo laranja do norte, né? O Donald Trump, que promete também altas peripécias para a população estadunidense. E o Trump tá até mais magro, né? Você vê que o que me chamou a atenção foi o olhar terno, tanto do leão com as jubas esvoaçantes, a la Milei, né? Costeletas, e o Trump, a ternura naquela foto, né? Nunca vi nenhum dos dois tão ternos. Insólito. Eloá Orazen, você daí de Los Angeles, nessa estreia do Estrangeiro, quero saber o que você trouxe pra gente de mais bizarro essa semana pra brincar aqui no quadro Terra Plana. Vou dizer que tá difícil concorrer com vocês dois, né? A gente veio preparado. Meu Deus. Mas eu vou te dizer que eu acho bastante absurdo e eu acho a Terra muito plana quando as pessoas... quando a gente olha essa relação do Trump com o Musk, né? O Musk, que investiu quase 130 milhões de dólares na campanha do Trump, saiu mais rico disso tudo. Então, para mim, é um absurdo a gente pensar que as ações da Tesla dispararam 14% a partir disso. O cara não fez absolutamente nada, nenhuma novidade tecnológica. E a fortuna do homem, que já é o mais rico do planeta Terra, fica ainda maior com as pessoas numa eleição que foi pautada justamente pela economia, né? Todo mundo ali reclamando de como tá difícil colocar gasolina no carro, fazer a compra do mês e achando que o bilionário é quem sabe como faz. Acho que é Eloá Sambu, né? Sim? Mas quem vai decidir é o Miguel. Professor, já aproveito para te agradecer demais pela sua participação aqui no primeiro episódio do Estrangeiro. Obrigado por estar aqui com a gente nessa estreia. E aí, peço para que você escolha aí para quem vai o prêmio Terra Plana, o primeiríssimo prêmio Terra Plana de muitos esperamos aqui do Estrangeiro. Obrigado. Olha, o Durão vai me perdoar, mas eu achei que a do Lucas, ela sistematiza as duas coisas, né? Porque
essa cultura de extrema-direita, meio nerd, meio geek, tem essa coisa, assim, né? O Bolsonaro também tinha isso, assim, meio moleque no quarto, né? Quer dizer, gordinho, comendo pastel caindo na roupa e se imagina como guerreiro, né? O Milei desse jeito. E aí, a Eloá estava falando, eu quase podia imaginar, assim, aqueles desenhos de realismo soviético, Trump e o Musk de mãos dadas, com horizonte, né? Então, eu acho que a bizarrice do Lucas sintetiza esse universo geek, extrema-direita, então, de alguma forma, contempla da Eloá também. Obrigado pelo convite, senhores. Eloá, prazer. Sempre à disposição aí do Brasil de Fato e desses debates necessários que a gente precisa fazer para viver nesse mundo que não é plano, mas está bem de cabeça para baixo, né? Maravilhoso, hein? E quero dizer que estou muito feliz e honrado de ter levado o primeiro prêmio Terra Plana aqui do primeiro episódio do Estrangeiro. E aí, Durão, agora tem que correr atrás para ir buscar na semana que vem, hein? Será que o mundo vai nos proporcionar notícias bizarras para que eu traga aqui, Lucas? De baciada, eu diria. Olha gente, só, muito bem. Eu não sei se a Terra plana, mas eu sei que ele capota, hein? Exatamente, lá. Exatamente. Olha só, eu queria só ler alguns comentários aqui, Durão, que a gente tem recebido, antes da gente partir para os finalmente aqui. O Alexander Bulelova, perdoa se eu li de maneira correta, ele disse que ouviu falar que o Bolsonaro foi na festa do Trump, não tô sabendo disso, e o Lucas respondeu que o Bolsonaro tirou foto com o boné Make America Great Again, então não duvida que ele tenha ido nessa festa, né? É possível. Eu não sei qual festa que ele tá se referindo. Deve ser a posse, não sei se... Da casa dele, né? Não, por causa do Bolsonaro, deve ter tido uma festa lá, né? Pode ser. O Eduardo Bolsonaro tava aqui, eu acho que de repente seja isso. Que pode ser, exato. Ele tava lá, né? Ele tava aí, né, Luan? Ah, sim, porque afinal de contas são melhores amigos. O Eduardo era que tava tentando ser o embaixador aí, né? Ele mesmo, que justificava, lembra que ele fritou hambúrgueres? Fritou hambúrguer, realmente. Uma muita credencial, cultura americana. Credencial... Total, muito qualificado. Super qualificado. Eloá, obrigado pela participação. Muito obrigado por ter despertado de madrugada aí para abrilhantar o nosso programa. Muito Descansa obrigado. Agora, compa. Valeu. Muito obrigada pela participação. Sucesso ao Estrangeiro, gente. Vamos para além das fronteiras e das trincheiras. Sim. Bora nessa. E vamos agradecer quem ouviu até agora, né, Durão? Nossa querida ouvinte, que segurou na nossa mão e foi até o final do primeiro episódio do Estrangeiro. Espero que na semana que vem você ainda esteja aí do outro lado com a gente para acompanhar a gente nessa jornada do Estrangeiro. Durão, te agradeço também demais. Tamo junto, meu. Estaremos juntos aqui semana que vem. Perfeitamente. Então, um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui nos canais do Brasil de Fato. Até lá. E faltou um pouquinho da ficha técnica, hein? Vamos... Bora lá, Durão, bora lá. É com você é a voz desse programa. É ao vivo, né? É ao vivo. Olha, o Estrangeiro é apresentado por Lucas Stanislau e eu, Rodrigo Durão. A direção é de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, roteiro de Lucas Stanislau e Rodrigo Durão. Na edição e sonorização, Lua Gattinoni. Na direção de imagem, Vitor Shimomura. Identidade visual, Rafael Canoba. E no Brasil de Fato, a coordenação de Rádio e TV é de Monize Ravena, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury e a direção executiva é de Nina Fidelis. Até mais!